Proteínas. As proteínas podem estar presentes de diversas formas na natureza, inclusive em teias de aranhas. As teias da aranha é composta por proteínas. E só para você ter uma noção, as fibras das teias de aranhas são muito mais finas do que o cabelo humano, mas, mesmo assim, é muito mais resistente. E sabe o que é curioso? Existe uma cena do filme Homem-Aranha em que ele para um trem em movimento, utilizando as suas teias. E os cientistas, ao assistirem àquela cena, se perguntaram se aquilo de fato poderia acontecer na vida real. E os cientistas concluíram que sim, seria possível que teias de aranhas parassem um trem em movimento. As teias de aranhas, por ser proteínas, seria possível, em determinada quantidade, parar um trem em movimento. Então, é aquela história da ciência confirmando a ficção. As proteínas são biomoléculas extremamente grandes, formadas por aminoácidos. Ou seja, cada aminoácido vai se ligar a outro aminoácido até conseguir formar proteínas que são muito maiores. Um aminoácido se liga a outro aminoácido por ligação peptídica e assim por diante até formar proteínas. E antes de falar sobre a estrutura das proteínas especificamente, vamos entender a estrutura dos aminoácidos, porque são os aminoácidos que vão formar as proteínas. Todo aminoácido apresenta um carbono. Esse carbono vai ser chamado de carbono alfa. E nesse carbono alfa vai ser ligado outras 4 coisas, outros 4 grupos. Um hidrogênio se liga a esse carbono. E outros 2 grupos também se ligam, o grupo amino e o grupo carboxila. Além disso, na estrutura dos aminoácidos também há o grupo R, ou cadeia lateral. E essa cadeia R é bastante importante, porque é ela que vai dar o nome e o sobrenome dos aminoácidos. Ou seja, essa cadeia R vai variar, tanto em estrutura quanto em tamanho e principalmente na solubilidade em água. Falando sobre o grupo amino apresenta nitrogênio em sua estrutura, por isso o nome grupo amino. E o grupo amino está carregado positivamente, mas dependendo do pH, você vai encontrar o grupo amino de outra forma, na forma de NH2. Já sobre o grupo carboxila, que apresenta um carbono e 2 oxigênios, o grupo carboxila vai estar carregado negativamente e, dependendo do pH, você vai encontrar ele na forma de COOH. E é por causa do grupo amino e do grupo carboxila que os aminoácidos são considerados anfóteros, ou seja, pode atuar tanto como base quanto como ácido, porque o grupo amino e o grupo carboxila são ionizáveis. Aqui estamos observando o grupo amino e o grupo carboxila em diferentes formas, dependendo do pH. Por isso que os aminoácidos são considerados anfóteros, porque apresenta grupo amino e grupo carboxila ionizáveis. E por causa disso, os aminoácidos podem ser representados de diferentes formas. Todas as formas é importante frisar que os aminoácidos apresentam uma estrutura geral. Apresentam um carbono alfa que está ligado a outras 4 coisas. Está ligado a um hidrogênio, está ligado a um grupo amino, está ligado a um grupo carboxila e está ligado a uma cadeia R, a uma cadeia lateral. Sempre os aminoácidos vão apresentar o grupo amino, o grupo carboxila e o hidrogênio ligados ao carbono alfa. E isso nunca muda, sempre é um grupo amino, sempre é um grupo carboxila, sempre é um hidrogênio. O que muda, na verdade, nas estruturas dos aminoácidos é a cadeia R, ou grupo lateral. Porque essa cadeia R é essa cadeia lateral que vai dar um nome dos aminoácidos e também as suas características específicas de cada aminoácido.
A cadeia R ou cadeia lateral pode ser um simples hidrogênio ou pode ser coisas bastante diferentes. A partir da cadeia lateral, vamos ter 20 aminoácidos. Ou seja, todos esses 20 aminoácidos vão apresentar cadeia lateral diferente. E esses 20 aminoácidos comuns a todos os seres vivos vão formar as proteínas. E esses 20 aminoácidos vão ser classificados em 5 classes, sempre a partir da cadeia R lateral. Grupo R alifáticos apolares, grupo R não carregados polares, grupo R carregados positivamente básicos, grupo R carregado negativamente ácidos e grupo R aromáticos. Aqui estamos observando os 20 aminoácidos que comumente formam proteínas. Observe que esses aminoácidos estão sendo agrupados em 5 grupos de acordo com a sua cadeia R lateral, a partir de semelhanças de suas propriedades. É importante que vocês não se assustem com os nomes desses aminoácidos ou com suas estruturas químicas, porque é muito mais importante você entender a importância dessas cadeias R laterais do que simplesmente decorar os nomes. Os grupos R, as cadeias laterais, são importantes para a estabilização da estrutura proteica. Por exemplo, o glutamato, que apresenta o grupo R carregado negativamente, e a lisina, que apresenta o grupo R carregado positivamente. O glutamato e a lisina vão se atrair a partir de atrações eletrostáticas, e isso vai ajudar a estabilizar a estrutura das proteínas. Um outro exemplo são os aminoácidos que apresentam grupos R apolares alifáticos. São os aminoácidos hidrofóbicos, ou seja, são aqueles aminoácidos que têm aversão à água, vão se esconder da água. A gente sabe que as células são um ambiente aquoso. Por isso, os aminoácidos que apresentam cadeia R alifáticas apolares vão se esconder da água, vão se esconder dentro da proteína, dentro da estrutura da proteína. E por isso, esses aminoácidos vão interagir a partir de suas cadeias R apolares alifáticas por meio de atrações de Van der Waals. Essa é a estrutura comum dos aminoácidos. Essa é a estrutura comum de todos os alfas aminoácidos. Além disso, o átomo de carbono alfa é um centro quiral, porque o carbono alfa vai fazer ligações com outras 4 coisas diferentes. E isso é comum a todos os aminoácidos. Porém, há exceções. Uma dessas exceções é a prolina. A prolina é uma exceção da estrutura comum, porque a prolina vai apresentar uma estrutura cíclica distinta. Sua cadeia R lateral vai fazer uma ligação covalente com o grupo amino. E isso é diferente dos outros aminoácidos. Uma outra exceção é a glicina, pois a glicina não apresenta centro quiral. E para ser centro quiral, o carbono alfa deveria estar fazendo 4 ligações com 4 coisas diferentes. Mas acontece que a glicina está fazendo 2 ligações com 2 coisas iguais. Porque a cadeia lateral, o grupo R da glicina, é um hidrogênio. Ou seja, a glicina vai apresentar 2 hidrogênios ligados em sua estrutura. Por isso que ela não é um centro quiral, não apresenta um centro quiral. Agora eu vou falar sobre a ligação peptídica. A ligação peptídica é a ligação que une 2 aminoácidos. Isso quer dizer que o aminoácido 1 é unido ao aminoácido 2 por meio de ligação peptídica. E a partir dessas ligações peptídicas que serão formadas as proteínas. A ligação peptídica acontece entre o grupo carboxila de um aminoácido com o grupo amino de um outro aminoácido, a partir de uma reação de condensação ou síntese por desidratação, porque há liberação de água H2O. E é por isso que as hidroxilas e o hidrogênio são destacados. Para a formação de uma ligação peptídica é liberado água. Da mesma forma, para a quebra de uma ligação peptídica é utilizado água. Uma reação de hidrólise é aquela que acontece uma quebra pela água, por isso o nome hidrólise, quebra pela água.
E uma reação que forma água é chamada de reação de condensação ou síntese por desidratação, porque há liberação de água H2O. E saber sobre essa questão é importante porque isso vai nos ajudar a entender o motivo pelo qual os aminoácidos dentro da estrutura das proteínas são chamados de resíduos de aminoácidos. Os aminoácidos passam a ser chamados de resíduos de aminoácidos a partir da ligação peptídica, porque parte da estrutura dos aminoácidos vão ser perdidos para a formação de água H2O. Por isso, o uso do termo resíduo, porque não é um aminoácido que está ali completo, é uma parte dele, é um resíduo. Os aminoácidos são unidos uns aos outros por meio de ligações peptídicas. Essa sequência de aminoácidos unidos por meio de ligações peptídicas representa a estrutura primária das proteínas. Porém, as coisas vão ficar cada vez mais complexas, porque há também a estrutura secundária, que se refere aos padrões regulares da estrutura das proteínas. Não só a estrutura secundária, há ainda a estrutura terciária e a estrutura quaternária. Eu estou falando dos níveis estruturais das proteínas. É uma hierarquia conceitual porque é uma forma que os pesquisadores acharam melhor para entender as proteínas. Para começar, a estrutura primária. A estrutura primária se refere à sequência dos resíduos de aminoácidos que são ligados a partir de ligações peptídicas. Essa estrutura primária, essa sequência de resíduos de aminoácidos vão determinar posteriormente a estrutura tridimensional e, por consequência, a função específica de cada proteína. Por isso que a estrutura primária é tão importante. Por exemplo, proteínas com funções diferentes apresentam sequências de aminoácidos diferentes, porque a sequência de aminoácidos está estreitamente relacionada com a função. E da mesma forma, proteínas com funções semelhantes apresentam aminoácidos com sequências parecidas, até mesmo em espécies diferentes, em espécies distintas. E além disso, a sequência de aminoácidos pode estar associada com doenças, como a anemia falciforme. A anemia falciforme é uma doença que se caracteriza pela substituição de apenas um único resíduo de aminoácido. Muitas proteínas são polimórficas, ou seja, variações nas sequências de aminoácidos vão apresentar pouco ou nenhum efeito em sua função. Mas é importante destacar que existem regiões cruciais que não podem ser alteradas de forma alguma. E se forem alteradas, pode ocasionar doenças, como a anemia falciforme. As estruturas secundárias são definidas pelos padrões estruturais decorrentes, que são determinados pelos ângulos φ e π. Existem dois tipos de estruturas secundárias bastante características, que são a alfa-hélice e a folha beta. Tanto a folha beta quanto a alfa-hélice são estabilizadas por meio de ligações de hidrogênios. Essas ligações de hidrogênios estão sendo representadas na imagem por linhas tracejadas. Estamos observando a estrutura de uma alfa-hélice. Observe que os resíduos dos aminoácidos formam um esqueleto helicoidal. E os grupos R, as cadeias laterais, são projetadas para fora. E a ligação de hidrogênio, que é a ligação que estabiliza uma alfa-hélice, acontece entre o grupo amino e o grupo carboxila dos resíduos de aminoácidos. Já a folha beta apresenta uma estrutura em zigue-zague que é diferente do padrão helicoidal da alfa-hélice. As setas representam as cadeias de aminoácidos. E se você observar na imagem, as cadeias de aminoácidos estão uma adjacente à outra, ou seja, estão uma ao lado da outra. E há dois tipos de folha beta, a folha beta paralela e a folha beta antiparalela. Observe que a folha beta também faz ligações de hidrogênio, e as ligações de hidrogênio estão sendo representadas por linhas tracejadas em azul. E se você observar, as ligações de hidrogênio da folha beta antiparalela estão mais alinhadas, e por apresentar ligações de hidrogênio mais alinhadas, as folhas beta antiparalela são muito mais estáveis, comparando com a folha beta paralela. Além disso, é importante destacar que as folhas beta antiparalela apresentam setas com sentidos opostos,
Já a folha beta paralela apresenta setas com o mesmo sentido. Então, há duas diferenças entre a folha beta paralela e a folha beta antiparalela. A folha beta antiparalela apresenta setas com sentidos opostos, diferentes, e ligações de hidrogênios alinhadas, que são mais estáveis. Já a folha beta paralela apresenta setas que vão para o mesmo sentido e suas ligações de hidrogênio são menos estáveis em comparação com a folha beta antiparalela. Agora eu vou falar das voltas beta, que também é uma estrutura secundária bastante comum. Elas são elementos conectores que ligam estruturas sucessivas de alfa-hélice ou conformações beta. Além disso, as voltas beta são particularmente comuns e conectam as extremidades de dois segmentos adjacentes de folhas betas antiparalelas. Existem dois tipos principais de voltas beta, a volta beta tipo 1 e a volta beta tipo 2. A volta beta tipo 1 comumente apresenta resíduos de prolina em sua estrutura. Já a volta beta tipo 2 apresenta resíduos de glicina. Agora eu vou falar sobre a estrutura terciária. A estrutura terciária se refere ao arranjo tridimensional e é estabilizada por interações fracas e por ligações de sulfeto, que acontece principalmente entre as cadeias laterais, entre os grupos R. Se você observar a imagem, você vai perceber que a estrutura terciária é constituída por estruturas secundárias. Por fim, a estrutura quaternária, que é uma proteína que tem duas ou mais subunidades polipeptídicas que se mantêm unidas por meio de interações fracas e ligações de sulfeto. É importante destacar que a estrutura terciária é uma das subunidades da estrutura quaternária, ou seja, a estrutura quaternária é constituída por estruturas terciárias.